Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre o IBCR11, um dos importantes fundos de papéis que tem se destacado aí principalmente nos últimos meses, né? Tem entregado aí bons resultados, excelentes resultados e bem interessante que ele é pouco falado, né? Então isso abre oportunidade para você estudar e ver se ele faz sentido aí na sua carteira, certo? Passando para o fundo imobiliário em si, que é o IBCR11, ele é um fundo característico de papel, um fundo novo, onde ele tem um resultado aí no último mês de R$ 812 mil, ou seja, é aquele fundo que está se aproximando de ter um rendimento mensal na casa de 1 milhão, distribuiu 85 centavos no último mês em dividendos, né? Do ponto de vista de dividendos distribuído por cota, dá aproximadamente 90 centavos, pagou um dividend mensal de 1,14, o que isso atraiu bastante o mercado, porque é um fundo novo, ele está entregando um rendimento muito bom, no cenário em que os fundos de papéis eles estão reduzindo seu dividendo. E é interessante que, se nós olharmos os últimos 12 meses, um belo dividendo de 15,42%, ou seja, muita coisa, né? O mercado vem avaliando ele na casa dos 75 milhões, de forma que ele tem um valor de mercado por cota na casa de R$ 78,65, mas o valor patrimonial dele, ou seja, se nós pegarmos esses CRI, pegarmos as cotas deles de fundos imobiliários e vendermos, teria aí um valor bem maior, né? Ou seja, aí quase 15 milhões a mais, uma vez que o seu valor patrimonial está na casa de 91 milhões, certo? O que faz com que ele tenha um valor patrimonial por cota de R$ 95,50, ou seja, ele tem uma upside, ele tem uma margem de crescimento tão grande que ele está sendo negociado com um desconto de quase 17% em fundo de papel. É muita coisa. Se nós descermos aqui mais embaixo, nós vamos ver um dado muito importante, é que o seu número de cotistas ainda é pequeno, 4.067, ou seja, é aquele famoso small fee, né? Mesmo que existem as small caps, que são ações que elas fazem o IPO e elas têm um grande potencial no mercado, este fundo também começou agora, aí com aproximadamente 4.000 cotistas que apostaram neste fundo imobiliário e investiram, e ele tem entregado aí um excelente resultado, certo? Nós observamos todos os dividendos aí por cota, sempre acima de 80 centavos, né? Ou seja, o menor valor que ele entregou aí nos últimos tempos foi de 88 centavos, o que fez aí o dividendo dele variar desde 15% até 12%. Se nós olharmos a carteira dele, uma carteira bem agressiva, né? Onde ele tem um CDI mais 6%, e interessante que o mercado está pagando justamente CDI mais 6% por essa carteira dele, e ele tem uma carteira também de PCA e PCI 10, né? E o mercado está pagando também acima do valor, o que é muito bom, porque, por exemplo, se ele quisesse vender esses CRI, eles encontrariam compradores, e isso é muito bom, porque é sinal de que esses CRIs, eles são bons. Se o mercado estivesse pagando a menos do que o valor que ele tinha comprado, significa que aquele CRI era muito ruim. Então, como nós podemos observar, estão aqui a descrição de todos esses CRI. Evidentemente que ele não é um REC 11, não é um IRDM 11 que tem mais de 100 CRIs pulverizados, né?
como outros fundos imobiliários, mas ele já tem uma cesta muito boa de CRI e também bastante diversificada, né? O que já dá uma segurança, significando que o fundo ele tem uma essência que preza principalmente pela segurança. Do ponto de vista de caixa líquido, ele tem aí aproximadamente 8.310, né? Ou seja, que é um valor bem interessante para um fundo imobiliário que está entrando agora. Se nós olharmos para o portfólio do fundo, bastante diversificado, né? Onde ele tem uma pequena concentração aqui de 22% no CRI CRVO, mas todos os outros ele já tem uma porcentagem bem menor. Evidentemente que o objetivo é que essas porcentagens possam chegar abaixo de 1%, o que é mais saudável. Só que como o fundo ele está começando agora, é normal a gente ter um pouco de concentração, porque ele é um fundo novo. Na composição da carteira, 90,8% da carteira são CRI, 7,6% é um caixa, ou seja, tem um caixa bem robusto, né? E geralmente os fundos de papéis não têm um caixa tão robusto de 7,6%, e 1,6% estão em cotas de outros fundos imobiliários. Do ponto de vista de alocações deste recurso, está aí quase 50% no setor residencial. Então, se esse dinheiro está alocado no segmento residencial, o que a gente pode esperar aqui nesse caso? A gente pode esperar que sejam taxas mais altas. Por quê? Porque no segmento residencial você vai ter que investir muito, ou seja, correr o maior risco, entretanto o retorno ele é maior, porque depois que esses imóveis estão finalizados, você consegue colocar um valor bem maior na hora da venda. Se nós formos olhar do ponto de vista de indexador, principalmente a longo prazo, uma vez que ele investe no segmento residencial e não dá para você comprar um terreno, construir um terreno e vender esses imóveis no curto prazo, isso leva tempo. Então, por isso que os seus CRIs são principalmente indexados ao IPCA, 88,3%, e ele tem CRIs aí de curto prazo, que são CRIs indexados ao CDI, que são porcentagem de 11,7%. Do ponto de vista de alocação, principalmente dentro de São Paulo, e a sua segunda maior posição aí é no Rio Grande do Sul, o que gerou um medo de alguns investidores, principalmente que estão começando, mas até agora nós não saiu nenhum tipo de notícia dizendo que o fundo ele foi afetado, certo? Se nós olharmos do ponto de vista de receita dos CRI, os CRI vêm dando uma excelente receita para o fundo imobiliário, com valores mínimos aí na casa de R$ 78. Depois nós temos rendimentos dos fundos imobiliários, que tem rendido aí 2% todos os meses. Tem uma parte que ele deixou em renda fixa, também que tem significado aí um valor a mais de 2 centavos. E tem aquelas velhas despesas todos os meses que variam na casa de 10 a 13 centavos, sendo que no último período ele tem mantido essas despesas na casa de 10 centavos, certo? Então, é um fundo que vem se mostrando bem saudável. Se nós olharmos os resultados de cota, né, o resultado por cota, tem dado aí principalmente na casa de 85 centavos, mas o dividendo por cota ele tem sido maior, né? Ou seja, tem saído aí um adicional bem maior, o que faz com que esse fundo imobiliário tenha um dividend yield de 15,42, ou seja, um excelente dividend yield, né? Se nós descermos aqui mais um pouquinho, a gente vai conseguir ver e as receitas dele bem saudáveis, né? Os valores que são obtidos, eles são bem retilíneos, ou seja, o fundo ele não sofre com tanta variação. E se nós compararmos ele com o IPCA, ele bate tranquilamente o IPCA desde que ele surgiu. O IPCA teve uma valorização de 120%, enquanto o IBCR11, junto com proventos, teve uma valorização aí na casa de quase 140%,
perdendo só para o IMA B5, né, que é um título, uma cesta de títulos de renda fixa indexada ao IPCA, que tem performado muito bem, mas ele tem conseguido bater, por exemplo, o CDI, que é o que todos nós esperamos, uma vez que a taxa de juros no Brasil é muito alta, certo? Se nós seguindo, vamos ver o que o mercado está olhando para esses resultados. Como nós podemos observar, ele está bem em cima na sua cotação mínima, abrindo a oportunidade aí de investimento, tem bastante margem de crescimento, uma vez que ele pode chegar até R$ 82,35. Tem um dividend yield de 15,32%, excelente. Havia sofrido uma pequena queda, que foi como a todos os fundos imobiliários, mas quando foi aí no último mês, cresceu na casa de 0,13%, certo? Se nós olharmos aqui os principais dados, ele está com desconto aí de 20%, só em caixa ele tem 9,4 milhões, o que é um excelente valor. O número de cotistas é somente 4.000, que abre oportunidade para você que é investidor. Ele tem entregado um dividendo bem superior ao dividendo do ano anterior, o que é um excelente resultado, e esses dividendos têm sido recorrentes, certo? Então, para você que gosta de fundos imobiliários, que gosta de investir em fundos imobiliários, está aí uma excelente oportunidade, uma excelente alternativa aí para você que quer investir aí em fundos imobiliários. Para você que gosta de fundos imobiliários, segue aí o nosso canal. Que Deus te abençoe. Um abraço para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.